palavra, palavrinha. Olá! Aqui no Palavrão, Palavra, Palavrinha, eu utilizo a palavra criativa para acordar emoções e pensamentos adormecidos e despertar a coragem de sonhar acordado. Sou a Tânia Cristina Dias, escritora e psicóloga, e escrevo histórias para crianças e adultos, porque acredito que a palavra tem o poder de criar todas as coisas neste vasto universo. O quadro Palavrinha é ideal para quem gosta de ouvir e contar histórias e tem uma criança por perto. As histórias são criadas para inspirar as crianças a superar desafios, pensar por conta própria e gostar de ser quem são. A história de hoje é sobre uma menina tímida que vivia praticamente invisível. A primeira versão desse conto foi para os meus filhos, por conta daquelas bagunças que surgem em casa e ninguém sabe quem fez. Então, resolvi escrever uma explicação para tudo isso. E o conteúdo da história da Anitta se tornou muito maior do que o estímulo para os meus filhos arrumarem seus quartos e os espaços de convívio familiar. Revelou algo sorrateiro, que faz parte da vida de algumas crianças. Fique por aqui e você vai saber o que produziu esse estranho fenômeno. Vamos lá? Era uma vez uma menina tão pequena, mas tão pequena, que mais parecia um grão de feijão. Desse tipo de feijão marronzinho que, ao ser cozido, desmancha na panela, some no prato e acaba sendo misturado no arroz, salada, carne, angu e abobrinha. Na verdade, era assim que ela se sentia, tão pequena que acreditava poder passar despercebida em todo ambiente, na escola, nas festas em família, enquanto atravessava de um lado para o outro da rua para ir ao supermercado, feito quem veste uma capa de invisibilidade. Sentia que as pessoas não podiam vê-la, ou não queria. Por vezes, nem ela mesma se via. Não andava, esgueirava. Não falava, cochichava. Não gritava, churreava. Dentro de sua casa, ao passar de um cômodo para outro, era vaporosa, suave e delicada, feita esses ventinhos miúdos que passam pelo nariz das pessoas com uma leve coceirinha de brisa. Não era de todo mal ser assim tão pequena, porque tinha alguns benefícios nisso. Comia tão pouco de um bolo, queijo ou fruta, que era a própria economia em pessoa. Por vezes, ela aprontava algumas boas, deixando um curioso rastro de farelo sobre a mesa, a porta da geladeira aberta, uma meia ou manga de camisa saindo da gaveta. Somente assim, sua existência era notada. Porém, era ruim quando queria receber um carinho ou ser lembrada para algo importante, um convite de aniversário, um passeio de carro com a família, e seu pai ou mãe lhe pergunta: "O que quer fazer hoje, filha?" Disso, ela sentia falta, muita falta. Nessas horas ela pensava: e se eu pudesse ser vista só um pouquinho? Que mal teria? Poderiam me chamar pelo meu nome. "Anitta, vem cá só um pouquinho." E lá ela iria, sendo importante para alguém. Ou poderia ter uma melhor amiga, ou uma prima-irmã do tipo confidente que sabe tudo da vida da gente. Mas e aquele outro lado nada bom, onde erros e defeitos ficam em evidência? "Anitta, você deixou sua mochila na mesa da cozinha." "Anitta, sua toalha de banho ficou no chão do banheiro." "Anitta, que nota é essa? Você não estudou? Vai ficar de castigo." "Ixi, isso não, de forma alguma. Prefiro ser invisível e esquecida mesmo." Até que um dia, não sei se por tanto desejar ou ficar em dúvida, ser ou não ser vista, alguém viu seu rosto. E foi bem assim. A sala de aula estava quente pra chuchu, todo mundo se abanando, e o Lucas, aquele menino mega bonito, falou super alto: "Anitta, faz o favor de abrir a janela." Por alguns segundos ela ficou paralisada, pensando que ele falava com outra Anitta. Mas pensou rapidamente e nisso ela era muito boa. "Só tem eu de Anitta por aqui. E estou ao lado da janela. Sou eu mesma."
Então ela se levantou tremendo, mais que uma vara verde nova em dia de vento, e abriu a janela. E entrou pela sala de aula uma corrente refrescante de ar, que fez com que ela até batesse o queixo. E todos olharam para ela agradecidos. Mas o melhor foi o Lucas, que fez um coraçãozinho em sua direção e disse: "Da hora, Anita." Não preciso dizer que ela ficou vermelha, e o resto da aula só escutou a voz dele ecoando em sua cabeça: "Da hora, Anita." Essa foi apenas a primeira vez, a estreia no mundo visível. Tiveram outras oportunidades: descolar o Lucas do pique-cola, dar um recado na diretoria, abrir e fechar a janela da sala de aula inúmeras vezes. E o dia que ela mesma escolheu ser vista salvou o Lucas de uma pergunta difícil da professora. E como ele estava em dúvida e não lembrava de todos os biomas que formam o território brasileiro, ela levantou a mão e respondeu: "Bem assim." Ela ficou roxa. E o amigo mandou um beijinho soprado em sua direção. Com o tempo, ficaram melhores amigos. Ele foi no aniversário dela e passou a sentar ao seu lado. Tiveram coisas boas e ruins em ser vistas. Ficou vermelha de susto, roxa de susto extremo, amarela de vergonha, verde de raiva e rosa de felicidade. Recebeu carinho nas orelhas, cosquinhas na barriga, presentes da tia Zelda, conversas calorosas na varanda com seus pais, fez churros com sua mãe, pipoca para os amigos e nunca mais teve medo de errar ou receber críticas. Afinal, a vida é feita de acertos, erros, desconcertos, grandes esforços e de amar quem a gente é. E ponto. Afinal, quem nunca cometeu um deslize, esqueceu como resolver a prova, soltou um pum sem fazer barulho, disse o que não devia e depois se arrependeu. Esse jeito humano esquisito e magnífico. Foi quando Anita passou a usar as cores quentes, fazer trança nos cabelos, usar acessórios e gloss e amar ficar se olhando no espelho e dizer: "Ah, Anita, admite, você sempre desejou ser vista." Quem nunca teve vontade de desaparecer ou se tornar invisível, nem que seja por um milésimo de segundo? Bem, quando eu era criança e aprontava bagunça, tinha essa vontade, é claro. Já adulta, eu me lembro de uma apresentação de um coral, que também tive essa vontade. Estávamos em um ambiente muito diferente de onde era o treino. Se você canta, vai saber exatamente o que estou falando. A apresentação foi em uma praça e precisamos ficar em uma escada. O desnível e a mudança na localização dos naipes dificultou o retorno e não conseguimos afinar nossas vozes adequadamente. Foi um fiasco. Demos o nosso melhor, mas não foi suficiente. Eu me lembro de pensar: quero ficar invisível. Ou quem sabe, virar uma planta da praça. Estava difícil enfrentar aquela situação. A apresentação acabou, os parentes e amigos festejaram, parabenizaram e passou. Acabou o vexame. É claro que a minha exigência estava em algo que eu conhecia. A minha escala de referência era o que fazíamos nos ensaios, e era bom. Agora, imagine uma criança no auge de sua formação, e ainda sem referência de quem é ou daquilo que representa no mundo. Como essas dúvidas e não aceitação podem ser aniquiladoras. E se isso não é só momentâneo, mas constante, tanto pior. Frases de estímulo e principalmente um comportamento de apoio e admiração são fundamentais e contribuem para aquilo que será uma base para a autoestima, pertencimento, consciência da própria importância no mundo. E aqui, eu não estou dizendo de vaidade ou orgulho, mas de ser ou se tornar uma pessoa valiosa para si mesma e para o entorno. Lembre-se, é essa certeza e tranquilidade que é a estrutura para arriscarmos, persistir, insistir dia a dia naquilo que projetamos. Essa é a base dos sonhos e formação da realidade. Ser feliz com a gente mesmo e com tudo que podemos fazer para a comunidade que pertencemos. O podcast Palavra, Palavrão, Palavrinha tem a sua idealização, produção de textos, roteiros e voz feitos por Tânia Cristina Dias.
Produção de áudio e trilha sonora, Zaca. Projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Prefeitura Municipal de Itabirito. Até semana que vem. Palavrão, palavra, palavrinha.